Cara, numa final de campeonato, você não pode ceder um posicionamento para o adversário. Você não pode deixar que ele escolha o melhor terreno para lutar, né? Como fica bem claro no livro Artes da Guerra. O nosso adversário já tinha um ponto a seu favor, que é a arbitragem. Todo mundo sabe que a arbitragem da FERJ é muito tendenciosa a favor do Flamengo, ainda mais do que aconteceu hoje, né? O do Léo Pereira não ser expulso após dar um pontapé por trás no John Arias, quando o jogo estava 1 a 0, né? Expulsava um zagueiro do Flamengo. A chance do Fluminense virar o jogo seria muito grande, então o Léo Pereira não foi expulso. E depois, em seguida, o Samuel Xavier também foi justamente, na minha opinião, acho que foi merecedor da expulsão. O Samuel Xavier botou as travas no tornozelo do Ayrton Lucas. Não culpo, não acho que foi errada a expulsão do Samuel, mas o Léo Pereira deveria ter sido expulso antes. Então, o Flamengo já tinha a vantagem da federação na escolha do árbitro, né? O Wagner do Nascimento é um cara que compromete muito a favor do Flamengo e prejudicando o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Quem jogar contra o Flamengo, quem estiver dentro de campo, só falta apitar o jogo com a camisa do Flamengo. E o Fluminense cedeu também o banco de reservas, o lado do banco de reservas ao Flamengo. Mas teve no segundo jogo o Fluminense vai voltar para o seu posicionamento. Não, cara. Cada batalha é importante. A primeira batalha é importantíssima, tanto quanto a última batalha. Então você não cede terreno para o inimigo e não faz favores ao inimigo, como o Fluminense fez, trocando de banco de reservas. Isso favoreceu a quem? Ao banco de reservas do Flamengo pressionar o quarto árbitro. E o Bandeirinha, cara. Não foi do nada e sem motivo que chega um dirigente do Flamengo ao dirigente do Fluminense e pede para mudar de lado no banco. Os jogadores do Fluminense aquecerem no lado da torcida do Flamengo e os jogadores do Flamengo aquecerem no lado da torcida do Fluminense. Algum motivo teve para isso. Não é superstição. Não foi um ato de superstição. Foi sim um ato de tirar alguma vantagem na pressão aos árbitros, e principalmente ao quarto árbitro, o Bandeirinha ou quem for. E o Fluminense cedeu, mas no segundo jogo vão fazer. Porra, cara, foi 2 a 0 o jogo. A gente vai ter que correr atrás no segundo jogo. E o Fluminense fez um bom primeiro tempo, cara. Fez um bom primeiro tempo e poderia muito bem ter aberto o placar. Teve chances de abrir o placar e foi melhor. O Flamengo, com uma escalação meio esquisita, com Gabriel Barbosa no banco de reservas, o Everton Ribeiro no banco de reservas. Depois esses caras foram entrando e depois que o Fluminense tomou o gol. E de novo, naquela troca do Fernando Diniz de trazer o André para dentro da zaga, tirar um zagueiro, deu uma desmontada no time. Depois da expulsão do Samuel Xavier, a coisa bagunçou de vez. Aí ele repôs um zagueiro, entrou o Vitor Mendes. Aí ele colocou o lateral, o Guga. Não entendi a entrada do Guga. Ele colocou o Pirani entrou até bem. Aberto ali pelo lado esquerdo também, tá puxando as jogadas para o meio de campo. O Pirani saiu logo em seguida. O Lima entrou também sem função. Acho que o Fernando Diniz se perdeu com isso. Acabou sendo expulso também junto com o Samuel Xavier. Num jogo que estava encaminhando tão tranquilo, né? Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense, o Fluminense poderia ter saído do jogo com 1 a 0, do primeiro tempo com 1 a 0. O Flamengo fez uma pressão alta novamente em cima. O Flamengo está aprendendo a jogar contra o Fluminense. E no Campeonato Brasileiro, se os outros times seguirem essa fórmula do Vitor Pereira de pressão, o maior problema do Flamengo é a questão física de seus principais jogadores, que eles sentem, tanto que o Arrascaeta não jogou por problema físico. Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. Então, enquanto há gás, o time do Flamengo faz pressão alta, empurra a defesa do Fluminense e o Fluminense fica sem saída, mano. Aí você conta com David Braz na zaga, lento, com um passe horroroso. Isso dificulta, essa bola sai mascada, sai torta, armando contra-ataque. Aí, quanto mais próximo o camarada coloca o time dele, o ataque dele, o meio de campo, no campo do Fluminense, mais próximo do gol ele está. E qualquer erro na saída dos zagueiros, com essa jogada do Fernando Diniz que está começando a ficar manjada pelos seus adversários, porra, tu tá a poucos metros da linha de fundo.
Tá de cara com o goleiro Fábio. E o pior, não tem como você jogar uma final de campeonato carioca em que os laterais não usam o corredor, cara. O Alexander não utilizou o lado esquerdo ofensivamente, se limitou a se defender, não apareceu em nenhum momento na linha de fundo para dar assistência, a participar do jogo com o Keno, que também foi mal, foi até bem substituído no intervalo do jogo, não entrou bem novamente o Keno. Aí o lado esquerdo do Fluminense não funcionou com o Alexander, muito tímido, muito encolhido. O Samuel Xavier nem se fala, irmão. Um jogo muito ruim, e também o Vitor Pereira sentiu que o Samuel Xavier é um lateral que avança muito. Aí ele colocou o Cebolinha e o Ayrton para explorar todo aquele lado direito de defesa do Fluminense. E o Ayrton Lucas brincou. Os 2 gols do Flamengo foram através do Ayrton Lucas, jogadas individuais. A bola foi abrindo da direita, veio para o meio de campo, abriu na esquerda. Quando o Ayrton Lucas recebeu essa bola, o Samuel Xavier chegou completamente atrasado, ainda tentou cortar a bola se jogando na direção da bola, mas, amigo, tinha um buraco ali. Então o Samuel Xavier sofreu com o Ayrton Lucas e com o Cebolinha, principalmente no primeiro tempo. Sofreu no segundo tempo com o Ayrton Lucas, deixou espaço, os gols foram nas suas costas, foram no seu setor, e o Samuel Xavier também não explorou a linha de fundo. Não vi, em algum momento ele apareceu num lance que ele chutou por cima da trave. Não dá para você jogar uma final de campeonato carioca e não se utilizar o que tem de principal no futebol mundial, que é o corredor, que é a linha de fundo. Daí você vê o Arias cansadíssimo, que chegou numa sexta-feira vindo de viagem, numa convocação de seleção da seleção colombiana, chega esgotado, correndo o primeiro tempo todo, é o único jogador no setor ofensivo que tenta alguma coisa, o Keno muito mal, e o Cano precisa que essa bola chegue, ele até tentou, teve 2 lances no primeiro tempo em que ele estava impedido, mas ele participou de algumas coisas no primeiro tempo, e o Arias se desgastando no segundo tempo. O Arias estava destruído fisicamente, estava no limite. Teve no primeiro tempo ainda a participação do Ganso, com toda a sua maestria, com o seu toque de bola, com o seu... O Fluminense fez um bom primeiro tempo. E para o Fluminense fazer esse bom primeiro tempo, o Ganso foi primordial, e o Martinelli também, no primeiro tempo. Porque foram duas peças importantes que conseguiram tomar conta do meio de campo. Teve uma parte do primeiro tempo em que o Fluminense só dava Fluminense, 65% de posse de bola ou mais, e o Fluminense trocando passe, chegando perto da grande área. Mas no segundo tempo o Flamengo veio melhor. E veio melhor, e as trocas que o Flamengo fez surtiram efeito. Teve esses lances pontuais da não expulsão do Léo Pereira, da expulsão do Samuel Xavier, na minha opinião, das trocas do Fernando Diniz. Não é sempre o Fernando Diniz, não é todo jogo que você tem que tirar o zagueiro e colocar o André de zagueiro, cara. Não é todo jogo que tem que se fazer isso. Tem que ter a temperatura do jogo, ver como é que o jogo está andando. Eu acho que no segundo tempo o Fluminense vacilou, principalmente o treinador com as suas trocas. Acho que o Fluminense tem uma tarefa muito difícil no jogo da volta, mas que não é impossível. A postura tem que ser outra. O Fluminense não pode mais aceitar esse início de jogo que o Flamengo impõe ao Fluminense, em que o Fluminense fica encurralado nas cordas e o Flamengo pressionando. O Fluminense tem que encontrar alternativas para sair desse tipo de jogo. O Martinelli saiu com problema muscular. Acho que nem para a Libertadores vai poder viajar para o jogo contra o Sport Cristal. O Fluminense vai ter que procurar uma outra alternativa para entrar no lugar do Martinelli. Aí já é mais um problema para o Fernando Diniz, para o jogo da Libertadores, que é importantíssimo, e também para o jogo do dia 9. O dia 9 o Fluminense, o empate não pertence mais a gente. Não há vantagens, mas o Fluminense vai precisar fazer gols. Vai precisar ter uma outra postura. Não aceitar essa pressão, não aceitar essa imposição de jogo que o Flamengo está impondo. Na minha opinião, essa era uma das últimas 3 finais aí de Campeonato Carioca que teve Fla-Flu. Essa era, na minha opinião, uma das mais fáceis. Sinceramente, para mim, pelo que o Flamengo está jogando, pela postura do Flamengo, pelos desfalques do Flamengo, principalmente no caso do Arrascaeta, pelas mudanças que o Vitor Pereira impõe ao time, colocando o Gabriel Barbosa, colocando o Everton Ribeiro no banco de reserva, era para o Fluminense ganhar já no primeiro tempo e decidir a fatura. Mas o Fluminense se coloca nessa posição de desvantagem completa. Nesse jogo,
não saiu aquele golzinho em Salvador para diminuir a vantagem de 2-0 para 2-1. O Fluminense vai ter que correr muito e fazer muito mais no segundo jogo. Mas o Fluminense tem bola para isso. Se o Fluminense jogar o que jogou no primeiro tempo e não repetir os erros do segundo tempo, em que deixou um Flamengo bem limitado pressionar e deixar esses espaços absurdos que o Fluminense deixou pelo lado direito de defesa, nas costas do Samuel Xavier, isso aí tem que ser corrigido. E, amigo, não tem para onde correr, né? Aí é coisa de montagem de elenco e também o azar do Manuel está machucado. O David Braz é lento, deixa espaço. O gol também bota um pouquinho na conta dele ali pelo lado direito, na cobertura do Samuel Xavier. E é isso. Nada está perdido. Nada está perdido, na minha opinião. Acho que o Fluminense tem como reverter isso no segundo jogo. O Maracanã vai estar com grande parte da torcida do Fluminense. O Fluminense comprou o setor sul completamente, comprou o setor leste também, outros setores. Então a torcida do Fluminense será a maioria no dia 9. Quem comprou o ingresso tem a obrigação de ir. E vamos fazer história, mano. Fazer história. Temos tudo para fazer história no jogo da volta. Porque Fla-Flu é assim, você faz história no Fla-Flu. Nunca um Fla-Flu é fácil de se conquistar. Vamos chegar, vamos reverter esse placar. E eu tenho certeza que será mais um Fla-Flu para a história. Para a gente lembrar, pô, aquele Fla-Flu de 2023. Nós perdemos o primeiro jogo por 2-0. E no segundo jogo a gente reverteu o placar e saímos campeões. Mais um Fla-Flu para entrar nos livros de história. Eu tenho confiança que isso vai acontecer no dia 9. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.